Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai explorar algumas reflexões bem profundas, sabe? Sobre despedida, sobre luto e aquela busca por um sentido maior. Tudo isso inspirado por um material chamado Corações Enlutados, para os momentos do adeus. É interessante porque a fonte que a gente tem aqui traz uma perspectiva muito baseada na fé, né? Ela olha para a vida e principalmente para a perda através das lentes de um propósito divino. O nosso objetivo aqui é desdobrar um pouco essas ideias, ver como essa visão sugere que a gente navegue pelo luto, como entender as conexões da vida. Ok, vamos começar então. O texto já abre falando do adeus final de um jeito diferente. Não é só tristeza, né? Fala em honra, em retorno. O que isso quer dizer exatamente? Exato. Logo de cara, a proposta é tentar ressignificar essa despedida. Claro, a dor da perda física está lá. É reconhecida, ninguém nega isso. Sim, a ausência dói. Dói. Mas o convite é para olhar um pouco além. A ideia apresentada é que essa partida não é um fim definitivo, sabe? Mas uma transição. O texto usa a expressão retorno a Deus. Um retorno à origem. Isso. Essa noção de voltar para uma fonte divina busca trazer um consolo que vá além da perda imediata, sabe? Enxergar um significado mais espiritual ali. É uma tentativa de deslocar o foco só da dor para um entendimento mais amplo do processo. E seguindo essa linha, aparece uma combinação que chama atenção: saudade e gratidão. O texto sugere que quando a gente sente gratidão junto com a saudade, isso pode ser um sinal. Um sinal de que a pessoa, de alguma forma, cumpriu sua missão ou parte dela. Uhum. E aí diz que a gratidão é um dos maiores legados. Isso é forte, né? Poder transformar a dor em reconhecimento. Sim, e essa conexão é chave na visão que o texto apresenta. A gratidão nesse contexto não é só uma emoção passageira, ela é colocada quase como uma chave de leitura para o que a fonte chama de grande plano. Um grande plano. Sugere que ser grato mesmo na dificuldade nos alinha com um propósito maior, ajuda a gente a entender o significado daquela vida que se foi e da própria partida. O foco muda, né? Sai um pouco das circunstâncias da morte e vai por valor do que foi vivido, do que foi compartilhado. As lições, o amor. Exatamente, as lições, o amor, os exemplos. A gratidão, então, ela ilumina esse legado que ficou. É uma forma bonita de honrar quem partiu, reconhecendo o impacto positivo que essa pessoa teve na nossa vida e talvez na de outros. Essa ideia de impacto me faz pensar em outra imagem muito poderosa que o texto usa. A de que somos como um fio no infinito tecido da vida. Ah, sim, essa é linda. A ideia de que, mesmo sem a gente ver o desenho todo, a gente sente as vibrações, as tensões, sabe? Quando um fio se mexe ou se rompe em outro lugar do tecido, isso fala muito sobre como a gente está interligado, né? Precisamente. Essa metáfora do tecido, ela é muito eficaz para ilustrar essa interdependência que, segundo esta fonte, une todo mundo. Nossas vidas, nossas alegrias, dores, perdas, nada disso seria um evento isolado. Tudo conectado. Tudo conectado, parte de uma grande malha da existência terrena, como o texto coloca. O que acontece com um fio, reverbera, ecoa pelo tecido todo. Isso, claro, cultiva um senso de experiência compartilhada. De que estamos juntos nisso. Exatamente. E talvez até implique uma responsabilidade mútua, sabe? Nossas ações, nossas reações, elas têm um eco. Como lidar com o luto, o nosso e o dos outros? Dentro dessa teia toda, a fonte fala muito em aceitação, empatia, sabedoria. Aconselha não perturbar o luto do outro com o nosso desespero, mas, ao mesmo tempo, oferecer um apoio que seja genuíno, presente. Como essa dinâmica funciona na prática, nessa visão? Então, o texto aborda essa dimensão social, interpessoal do luto de uma forma bem cuidadosa. A ideia central é promover uma presença que seja consciente
e, acima de tudo, respeitosa. Estar lá, mas sem sufocar. Isso, estar junto, oferecer o ombro, o ouvido, mas sem invadir o espaço ou o tempo da pessoa enlutada, sem sobrecarregar com a nossa própria angústia, né? É um equilíbrio delicado. E internamente, para quem está vivendo o luto. Internamente, o processo sugerido é o de entregar a Deus a pessoa que se foi. É uma forma de libertar, sabe? Libertar a pessoa que partiu e libertar a nós mesmos daquela armadilha de aprisionar o outro em nossa tristeza. E aí entra aquela distinção que o texto faz, que me pareceu bem importante, entre saudade e apego. A saudade é vista como algo natural até. Natural, humana, até instrutiva, como você disse. Mas o apego O apego é diferente. é diferente na perspectiva do texto. É enquadrado mais como uma escolha em permanecer no luto. Uma forma de se agarrar à dor que acaba impedindo não só o nosso próprio fluxo de vida, mas também de forma simbólica a jornada espiritual da pessoa que partiu. Não é não sentir falta, então. De jeito nenhum. A saudade é legítima, é saudável até. O ponto é evitar que essa falta se torne um estado paralisante, sabe? Aquela fixação na dor que nos impede de seguir em frente e de integrar a memória da pessoa de uma forma mais leve, mais construtiva. Entendi. Faz sentido. Então, se a saudade é natural e o apego é algo a ser trabalhado, digamos assim, como o luto em si é visto nesse contexto? É só dor ou tem algo mais ali? A visão que o texto traz é que o luto, embora seja, sim, muito doloroso, não vamos minimizar isso, ele pode ser mais do que apenas sofrimento. Ele é posicionado como uma oportunidade. Uma oportunidade. Sim, uma oportunidade significativa para a gente se conhecer melhor, para amadurecer, até espiritualmente. A sugestão é refletir sobre o papel que aquela pessoa que partiu teve na nossa vida. Mesmo as partes difíceis. Sim, inclusive, o texto até levanta a possibilidade de que essas pessoas talvez tenham agido mesmo sem ter consciência plena disso, como instrumentos para o nosso próprio crescimento, sabe? Para nos conectar com algo maior, com o divino. Nossa, que pensamento profundo. A ideia de que até as relações mais complicadas ou as perdas mais doídas podem ter servido a um propósito de aprendizado para a gente. Exatamente essa ótica. E nessa visão, a dor da perda pode ser ressignificada. Não que a dor vá sumir num passe de mágica, claro que não. Claro. Mas ela pode ser transformada em compreensão. As memórias, as experiências que a gente compartilhou, boas ou ruins, elas se tornam lições valiosas para a nossa própria jornada. O luto acaba sendo um período de introspecção meio forçada, talvez, mas que pode levar a uma sabedoria que a gente tira da própria dor. É um convite a olhar para a relação que acabou não só com tristeza, mas com um olhar meio investigativo sobre o que ela ensinou para a gente. Isso, perfeito. Um olhar investigativo sobre o aprendizado. E tudo isso que a gente está conversando parece que está amarrado naquela ideia central de um plano maior, né? De um propósito divino que permeia tudo. O texto faz umas perguntas retóricas bem fortes nesse sentido. Faz mesmo. Questiona o sentido da vida, da consciência, dos encontros, desencontros, se não tivesse esse desígnio maior por trás de tudo. Sim, essas perguntas retóricas, elas servem para reforçar a base de fé que sustenta toda a argumentação do texto. Elas reconhecem, ao mesmo tempo, os limites da nossa compreensão humana diante dos grandes mistérios, né? Porque estamos aqui, para onde vamos? Exato. O texto abraça o mistério de forma explícita. Diz, a vida em si é um mistério. O raciocínio que ele propõe é mais ou menos assim. Se a gente não consegue explicar tudo sobre a nossa existência com a lógica, por que duvidar da possibilidade de existir uma ordem sagrada, um propósito maior? Faz sentido como argumento de fé. A sugestão é que a própria experiência da vida, com suas conexões e desconexões, já nos orienta para perceber e vivenciar essa sacralidade, que, segundo a fonte, está presente em cada vida, em cada momento. E nesse contexto todo, o texto parece dar muito mais valor para a entrega do que para o apego, né? Para a transcendência mais do que para a materialidade. E para a busca de significado em vez de ficar exigindo uma explicação racional para tudo.
É uma mudança de foco bem clara. Sem dúvida alguma. Se a gente conectar todos esses pontos, a mensagem que emerge dessa fonte é que a paz e a compreensão mais profundas, especialmente quando a gente encara a perda, talvez não venham só da análise lógica, sabe? Ou daquela tentativa de controlar o que é incontrolável. Não é pela razão pura. Não só por ela. A perspectiva oferecida é a de abraçar a dimensão espiritual da vida. E isso implicaria confiar nesse processo maior, mesmo sem entender todos os porquês. Reconhecer um valor e um propósito que são inerentes à existência e que, nessa visão de mundo, são tecidos por um Criador. É fundamentalmente um chamado à fé, então. A confiança diante do mistério e da dor. Exatamente. É isso. Entendido. Bom, então, para a gente fechando essa nossa exploração aqui de corações enlutados, qual seria a mensagem principal que fica? Me parece que é esse convite a encontrar consolo e sentido na perda, olhando por essa lente específica da fé, da gratidão e da interconexão. Eu acho que é por aí mesmo. A proposta central é essa: ressignificar a despedida. Não ver como um ponto final absoluto, sabe? Mas como uma transição dentro de um plano maior que talvez a gente não compreenda inteiramente. E o luto? E ver o luto não só como um período de sofrimento inevitável, mas como um catalisador em potencial. Um catalisador para crescimento pessoal, para crescimento espiritual. A gratidão pelo que foi vivido e a aceitação do mistério são ferramentas-chave nesse processo todo, segundo o texto. E aquela imagem do tecido da vida, ela fica na cabeça, né? Serve como um lembrete constante dessa nossa jornada compartilhada, do impacto que cada um de nós tem, mesmo sem se dar conta às vezes. Sem dúvida. A ênfase recai muito sobre o legado que não é material, o amor que foi compartilhado, as lições que aprendemos, os exemplos que ficam, a gratidão que a gente sente e que a gente inspira nos outros. E a aceitação. E, claro, a aceitação dos mistérios da existência, com uma postura mais de confiança, de entrega, sabe? Em vez daquela exigência constante por explicações racionais, completas para tudo, especialmente quando a gente se confronta com algo tão definitivo e doloroso como a morte. Deixa uma sensação de reverência, né? Não só pela perda em si, mas pela própria vida e por essa teia de relações que a gente vai construindo. Totalmente. Isso talvez nos leve a um último pensamento, sabe? Algo para a gente levar e refletir, inspirado por essa leitura toda. Qual seria? Se a gente realmente adotasse essa perspectiva da interconexão, da sacralidade inerente a cada vida, como o texto sugere, de que forma que pensar sobre o valor sagrado de cada encontro, mesmo aqueles mais rápidos, mais fugazes, que parecem sem importância, poderia transformar o jeito como a gente vive o dia a dia. Como a gente cultiva as relações. Exato, como a gente cultiva nossas relações muito antes que qualquer momento de despedida apareça no horizonte. Como seria a nossa vida se a gente encarasse cada interação, cada pessoa que cruza nosso caminho, como um fio realmente significativo nesse tecido imenso da existência,